Vamos à questão 31. O método de Pierre-Lucy, ou método gráfico das coordenadas, MGC, é um interessante processo gráfico para obter as abscissas associadas à posição da imagem em um objeto formada por um espelho ou uma lente esféricas. O método consiste em construir um par de eixos coordenados sobre o eixo das ordenadas, marcar um ponto referente à posição do objeto, P, 0P, e depois um ponto cujas coordenadas sejam a distância focal do espelho ou da lente, F, FF. Traçar uma reta passando por P e F, o ponto P', P', 0, onde a reta intercepta o eixo das abscissas, será a posição da imagem. Usando o MGC, letra A, obtenha a equação de Gauss. Letra B, determine a posição e natureza da imagem de um objeto que se encontra a 2 cm do vértice de um espelho côncavo de distância focal de 3 cm. Vamos então à solução da questão 31, onde percebemos que esse método, inclusive eu fiz a questão, na verdade a dedução de espelhos em cima desse método do professor Pierre-Lucy, que é justamente o método gráfico. Nós pegamos um ponto no eixo das ordenadas, ponto 0 e P, ok? Pegamos o ponto no eixo das abscissas, certo? Ponto P', 0. Pegamos um ponto F qualquer, que eu chamei de FF, Com isso a gente pode deduzir a equação de Gauss, a letra A, que ele pede aí, deduz a partir daí a equação de Gauss. Reparem que eu tenho aqui uma semelhança de triângulos, Esse ângulo aqui, é igual a esse, Pegando o triângulo de cima aqui, e o triângulo de baixo. Eu vou refazer o desenho desses triângulos aqui com as dimensões que eu preciso, ok? Então vamos lá. Esse aqui é o ângulo, que eu vou chamar de alfa. A minha base é F, estou fazendo esse triângulo aqui, tá? E a minha altura, ela é P menos F. É esse pedacinho aqui, senhores. Ok? Tá? Agora eu vou pegar o outro triângulo, O outro triângulo é o triângulo de baixo, Que também tem o mesmo ângulo aqui, correto? Só que essa parte de baixo, a base, ela é P' menos F. Enquanto a minha altura, vai ser simplesmente F. Com isso, eu posso aplicar agora a semelhança de triângulos, certo? Vai ficar assim, P menos F está para F, P menos F está para F, assim como F está para P' menos F. Ok, senhores? Vou multiplicar aqui, cruzado, prestando atenção, então, nessa parte, porque vai ficar assim, F vezes F, F ao quadrado. Isso é igual a, começamos por aqui, vai ficar P vezes P', menos P vezes F, ok? Agora nós vamos multiplicar P vezes P', P vezes F. Agora a gente multiplica o F. Vai ficar menos P'F mais F ao quadrado. F ao quadrado menos F ao quadrado, em lados opostos, A gente pode cortar. Bom, eu vou jogar esse carinha aqui, os dois negativos para o outro lado, e já colocar em evidência F. Eu vou ficar com F, que multiplica P mais P', é igual a P vezes P'. Jogando, então, a soma para o outro lado dividindo, eu terei que F é igual a P vezes P' sobre P mais P'. Está provada a equação de Gauss. E essa equação ela só existe porque o inverso da distância focal é igual ao inverso da distância do objeto à lente mais o inverso da distância da imagem à lente, o que vale também para os
espelhos esféricos, ok? Bom, com essa equação pronta, eu posso fazer a letra B, onde ele diz que existe, né, ele quer saber a posição e a natureza de uma imagem que se encontra a 2 centímetros do vértice de um espelho côncavo de distância focal 3 centímetros. Ele me deu o P, certo? Que vale 2 centímetros. E ele me deu a distância focal, que vale 3 centímetros. De um espelho côncavo, poderia ser de uma lente convergente também. Ok, senhores? Ele quer saber a posição, ou seja, ele quer saber o P', e ele quer saber a natureza da imagem. Quando ele pergunta a natureza da imagem, ele quer saber quais são as características dessa imagem, ok? Então, a gente vai fazer o cálculo agora, né? Vai ficar... Podemos usar a própria equação de Gauss natural, né? Essa aqui, né? Vai ficar assim, 1 sobre 3 é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre P', né? Jogo para o lado de lá, 1 sobre 3 menos 1 sobre 2 é igual a 1 sobre P', né? Bom, vamos tirar o denominador comum, correto? O denominador comum aqui é 6, então aqui nós multiplicamos por 2 e aqui por 3. Nós vamos ficar com a conta, ó, cuidado, em 2 menos 3, isso dá menos 1 sexto, é igual a 1 sobre P'. Então a gente chega à conclusão de que P' é igual a menos 6 centímetros. Menos 6 significa, no caso dos espelhos, né, que a imagem está atrás do espelho, a imagem ela é virtual, né? Se eu sei que a imagem é virtual, eu já sei uma característica dela. Virtual, lógico, ela é direita, a minha imagem, né? Ela é virtual, direita. E com um detalhe, como P' é menos 6, né? E P é 2, eu já sei que a imagem ela é maior. Inclusive, eu já sei quantas vezes ela é maior. Essa imagem é maior e ela é 3 vezes maior. Até porque o P' vale menos 6 e o P vale 2. Menos 6 sobre 2, isso dá 3. Ok? Então, o grau de aumento dela é que a imagem é 3 vezes maior que o objeto. A imagem é virtual, direita e maior. Se fosse numa lente, essa lente nessa posição, colocando o objeto nesta posição, funcionaria como uma lupa. Ok, senhores? Um grande abraço e até a próxima questão.